Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você a se inscrever no canal, ajude também a divulgar lá nos seus grupos de WhatsApp e também deixe o seu like, é importante você também deixar o seu like e acionar o sininho para você receber as notificações, em breve as novidades que nós teremos, né? Então, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos meditar o evangelista São Marcos, do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, nesse Santo Evangelho, temos alguns pontos interessantes para a nossa meditação. Lá no início do texto, o versículo 31, é o capítulo 7º, do evangelista São Marcos, e o texto começa no versículo 31. E lá no início do texto, o evangelista já dá uma informação dizendo que Jesus saiu de novo de Tiro, passou por Sidônia e foi até o mar da Galileia e atravessou a região da Decápole. Talvez uma leitura um pouco mais desatenta ou superficial da Sagrada Escritura, poderíamos achar que isso não tem propósito, Por que dizer as cidades por onde Nosso Senhor passou, enfim? Mas tem sim, tem um propósito, dentre tantos outros meditações que poderíamos fazer. O propósito do evangelista é deixar claro, um dos propósitos do evangelista, deixar claro que Jesus, que a evangelização, que a boa nova, que a pregação do evangelho não tem fronteiras, que Jesus passa e estas cidades aqui, algumas delas eram pagãs, significando assim que Jesus também veio para os pagãos, veio para todos, porém cada um no seu tempo devido, Então ele percorrendo essas regiões nos dá essa ideia de que Jesus vem para todos, o reino de Deus é para todos, a boa nova, a pregação, o anúncio do evangelho é para todos. Então, veja que já nesse primeiro momento nós podemos refletir, olhar para a nossa vida e se por vezes nós formos tomados, assaltados por aquela sensação, aquele sentimento de que Jesus não olha para a nossa causa, de que Ele não cuida de nós, de que, enfim, esqueceu-se de nós, estamos redondamente enganados, porque Jesus está sempre atento às necessidades humanas, às minhas e às suas necessidades. Então não se sinta excluído do plano de Deus. Ele tem um projeto para você. Deus tem um plano na tua vida, um projeto para você. Não se sinta excluído por Deus. Levaram então o homem até Jesus. Este homem era enfermo e o evangelista faz questão de dizer qual era a enfermidade do homem. Ele era surdo e falava com dificuldades. Levaram então o homem até Nosso Senhor. Levaram porque, obviamente, acreditavam que Jesus podia curá-lo. Levaram porque tinham fé. Acreditaram que Jesus poderia curar, ainda que eles não soubessem quem é Jesus. Mas eles sabiam o que Jesus podia fazer. Por isso levaram este homem até Nosso Senhor.
Então, o que moveu esses homens a ter essa atitude foi uma fé. A fé tirou esses homens de um estado de passividade e os colocou na ação. Necessariamente, quem tem fé precisa ter atitudes de fé. Então, a fé tira o homem de um estado de passividade e o coloca em ação. Então, assim foi, levaram este homem até Nosso Senhor. Aí eu te pergunto, já nesse dia, quais as atitudes de fé você tem tido? Você tem tido atitudes de fé na sua vida? Verdadeiramente as suas ações revelam, refletem que você é um homem, uma mulher, uma pessoa de fé? Porque de fato o que vai revelar o tamanho ou se temos fé é de fato são as atitudes que nos movem em direção a nosso Senhor. Diante das dificuldades da vida, como você se porta? Olhando, enxergando-as como oportunidades para que você cresça cada vez mais na fé, como homem, como mulher, como pessoa de Deus? Ou murmura, reclama com as dificuldades da vida? Nós somos chamados a sermos movidos por uma fé. E essa fé precisa nos levar a levar os irmãos, nos mover a levar os irmãos até Jesus. Veja o que esses homens fizeram movidos por uma fé. Levaram esse homem que era surdo, mudo, até Jesus, porque acreditavam que Jesus poderia, curá-lo. E você? Tem levado as pessoas para Jesus? A fé que você tem é suficiente para que você saia da sua passividade e leve os seus irmãos até Jesus? Então essa é a atitude de fé que nós precisamos ter. O homem e a mulher de fé necessariamente precisa ter atitudes de fé. Então, movidos por esta fé, levaram o homem até Jesus. Pediram que Jesus lhe impusesse a mão, com o objetivo, obviamente, de que o homem fosse curado. Falar de Jesus, ou do que ele fez, ou do que ele é capaz de fazer, nós somos chamados a isso, a sermos esses anunciadores da Boa Nova, os continuadores da propagação do reino de Deus no meio do mundo. Somos chamados a falar de Jesus, do que ele fez, do que ele é capaz de fazer, mas mais do que isso, nós somos chamados a dizer, a revelar de fato quem é Jesus e qual é a proposta de Jesus para os irmãos. Isso é o que é o mais importante. Não o que Jesus fez, o que Jesus fez é importante. O que ele faz é importante. O que ele continua a fazer é importante. Mas mais importante do que isso é apresentar Jesus. Quem é Jesus e qual é a proposta dele para mim e para você. Então, quando levar o irmão até Jesus, leve com esse objetivo. Ele tem uma proposta para a tua vida. Então, no Santo Evangelho, nós podemos perceber que esses homens levaram, movido por uma fé, esse homem até Jesus, para que fosse curado da surdez e ele falava com dificuldades. Jesus, portanto, cura o homem. Primeiro, tira o homem da multidão. Isso significa que nós, às vezes, estamos no meio dos barulhos dessa vida, as multidões, nós não temos tempo para parar, para respirar, para silenciar, para escutar. Então é preciso que nós também saiamos do meio dessa multidão, desse ruído de coisas que acabam nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Os ruídos da vida, os ruídos deste mundo. São muitas vozes, por vezes, são muitas vozes nos nossos ouvidos. Então precisamos sair, parar, silenciar, para escutar a voz de Deus. Então é preciso que nós silenciemos os nossos ouvidos, nosso coração, saindo assim do meio da multidão, do meio das ocupações, né? Estamos numa vida muito desenfreada, então é preciso pausa. E aí, saindo do meio desse barulho, dessa multidão, desse mundo, nosso Senhor colocou os dedos nos ouvidos do homem e curou a sua surdez. Curou a sua surdez física, o homem passou a escutar, mas, sobretudo, a surdez espiritual.
esse homem agora passa a ter a escuta de Deus. Depois que este homem passa a ouvir, e a sua língua se solta, significando assim que esse homem é chamado a anunciar o reino de Deus. E para anunciar, precisamos primeiro ouvir. É preciso silenciar, é preciso sair da multidão, é preciso nos defender, nos proteger desses barulhos, né? Essas vozes, né? Que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Então, para falar, é preciso primeiro ouvir. Esse é o princípio básico do diálogo, né? Um fala, o outro escuta, e assim vai o diálogo. E nós estamos ficando cada vez mais numa vida desenfreada, cada vez mais difícil, né, parar para ouvir, escutar, num diálogo, numa conversa. Isso acaba se refletindo também na nossa escuta com Deus. Se nas nossas relações humanas é assim, difícil escutar, parar para dialogar, isso também se reflete na nossa relação com Deus. Depois que o homem foi curado, então saíram contando para todos o que Jesus havia feito. E diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Por ora, eles estão admirados com o que Jesus fez. Quando Jesus vier apresentar a proposta de mudança de vida, aí nós vamos ver como é que será o desdobramento disso, né? Por ora, eles estão encantados no que Jesus fez. Quando ele lançar a sua proposta de mudança de vida, de conversão, aí vamos ver como é que vai se dar o desdobramento de tudo isso. Que nesse dia possamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente ouvir a sua palavra e anunciar com a nossa vida, com testemunho, Jesus ao mundo, que muitas vezes está nesses barulhos, envolto em trevas, cegos, surdos e mudos, diante da proposta do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.